Muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui comigo neste canal. Marcelo falando com você mais uma vez, atribuindo então todos os episódios e programas aqui apresentados, como o desejo de levar até você é algo que vem agregar, levar conhecimento, reflexão e, acima de tudo, trazer novidade. Mesmo porque tenho aqui comentado nestes mais de 50 programas e episódios aqui apresentados, fazer com que todo esse momento de conexão com você, ouvinte, seja de fato esta colaboração de apresentar conceitos e, ao mesmo tempo, impulsionar vários debates que possam, então, ser validados pela sua opinião também. Por isso, quero aqui apresentar neste episódio falando sobre um tema focado sobre um tema de formação ao qual eu tenho também, que é na área de filosofia. Isto porque, agregado a vários outros conceitos também sobre marketing, eu quero associar essas duas posições, filosofia e marketing, neste conjunto de apreciação ao qual eu posso aqui traduzi-los de uma forma que possa compreender, trazendo estas estratégias que possam então ser agregadas de vários posicionamentos, por assim dizer. Vamos lá. Mas falando de filosofia, eu quero aqui apresentar como a sua história, em primeiro lugar, pode ser conceituada e também contextualizada brevemente, sabendo que o nosso propósito aqui é falar sobre esta reflexão em comparação daquilo que nós propomos como ações de marketing, ok? E o que a filosofia, por sua vez, pode auxiliar nas estratégias de marketing, né, em um conjunto de ferramentas, como pode obter esta função, né, esta funcionalidade com o objetivo de analisar, questionar, compreender os valores, as necessidades e os desejos dos consumidores. Mas falando sobre filosofia em primeiro lugar, uma das riquezas da filosofia está na diversidade e antagonismos das proposições. Isto quer dizer que os temas abordados, né, os temas e abordagens feitos pelos teóricos da filosofia ou os filósofos permitem um diálogo constante entre diferentes períodos e diferentes questões, né, diferentes questionamentos. Nesta linearidade, por assim dizer, não obscurece necessariamente uma determinada elaboração conceitual. Isso quer dizer que questões levantadas na antiguidade grega clássica, por assim dizer, onde a filosofia nasce, podem ser tão ou mais instigantes do que uma obra lançada em tempos recentes, por exemplo. Conhece-te a ti mesmo. Pode agir o pensamento na Atenas socrática, ou, por exemplo, em vários outros conceitos ou movimentos que possam contextualizar este diálogo conceitual e histórico. Mas, traduzindo esta nossa reflexão por uma questão de admiração conceitual, que é o sentido grego da palavra que significa espanto, tudo isso reporta-nos de uma referência quando estamos diante de uma situação diferente, inesperada, e temos uma atitude de admiração, e esta atitude é ponto de partida para um ato de filosofar, pois nos leva à descoberta de nossa própria ignorância, né, ou falta de conhecimento, a indagação sobre o que propomos. Mas nesse sentido, né, nesta breve apresentação, contextualização, o ato de pensar e trazer essas indagações, esses questionamentos, como dizia no início, quero fazer esta comparação e mostrando para vocês como que a filosofia pode, então, auxiliar nas estratégias de marketing em um conjunto de ferramentas que, por sua vez, tem essa contribuição de analisar, questionar, ao mesmo tempo compreender estes valores e conceituando, na verdade, ação para as necessidades e desejos dos consumidores. Pois bem, além disso, né, a filosofia pode ajudar também a desenvolver uma visão crítica e ética sobre o papel do marketing na sociedade. Vamos aqui posicionar muito bem, pois como a criar campanhas mais originais, criativas e persuasivas.
Por isso, caro ouvinte, esta analogia que eu posso aqui compreender, neste diálogo e reflexão, por uma questão de racionalidade, buscando então compreender todo este questionamento, o conhecimento filosófico justamente coloca-nos esta proposição de estar auxiliando nesta temática sobre o marketing. Na verdade, eu também, como profissional do marketing, acredito esta união de pensamento, onde cada uma delas e essas estratégias possam, então, ser construtivas, né, numa sucessão de capacitação e também de entendimento que essas elaborações possam, então, contribuir por meio do auxílio da filosofia. Neste conjunto, então, caro ouvinte, é importante despertar, então, estas interrogações. Por outro lado, fazer com que esta abertura, esta ampla ação de conhecimento possa, então, trazer esta contribuição favorável. Pois bem, uma das áreas da filosofia que contribui para o marketing é a lógica. É a primeira questão que eu posso aqui contribuir nesta análise. A lógica estuda as formas válidas de raciocínio e argumentação. A lógica, por sua vez, pode auxiliar na construção de mensagens claras, coerentes e convincentes que evitem falácias, contradições e ambiguidades. Ou seja, a filosofia no conjunto desta atividade, juntamente com a atividade em que o marketing está propondo para uma ação de marketing, com uma promoção de uma campanha que possa contribuir para o lançamento de um produto ou de um serviço, a lógica também pode ajudar a identificar os pontos fortes e fracos dos concorrentes, por exemplo, bem como as oportunidades e ameaças do mercado. Aqui nós estamos falando sobre análise SWOT, ou seja, cria-se então os argumentos lógicos. Este diálogo se apropria de uma condição multifuncional, por assim dizer, e cria, então, esta relação de pontos convergentes para que possa averiguar a validade de toda essa argumentação criativa de uma campanha, logicamente, proposta de um conjunto de ações e estratégias de marketing por meio da construção lógica deste conceito, como, por exemplo, evitar falácias, contradições e ambiguidades. Por isso que a lógica pretende, né, ela coloca-nos esta ação relacionada a essas fontes que impulsionam também essa construção de identidade de uma marca, por exemplo, também. Outra área da filosofia que pode ser útil para o marketing é a ética. Pois bem, este importante elemento estuda os princípios morais que orientam as ações humanas. Vamos apenas aqui dar este elemento que possa complementar. A ética pode auxiliar na definição de valores e propósitos da marca, por exemplo, assim como na avaliação dos impactos sociais e ambientais das atividades de marketing. A ética também pode ajudar a estabelecer relações de confiança, respeito e fidelidade com os clientes, fornecedores e parceiros. Vejam que ação cuidadosa e também apurada que a filosofia oferece por meio desta instrumentalização dessa ferramenta, se podemos focar assim, a ética como este propósito, esta proposição, melhor dizendo, como ação convergente do seu posicionamento perante aquilo que está desenvolvendo, favorecendo então os impactos diante de todas as diversidades das nossas ações, da forma que possa então ser assim como contributo de sua perspectiva. Uma última, eu posso dar exemplo aqui de uma última área da filosofia como exemplo, que pode enriquecer as estratégias de marketing, é a estética. Pois bem, uma boa referência que estuda as formas da beleza e expressão artística. A ética se fundamenta neste conceito. A estética, né, ou melhor, a estética se fundamenta neste conceito.
A estética pode, então, auxiliar na criação de identidades visuais, slogans, jingles, embalagens e outros elementos que despertem a atenção, a emoção e a admiração dos consumidores. Ou seja, a estética também pode ajudar a diferenciar a marca dos concorrentes, assim como transmitir valores e personalidade. Vejam bem, a estética, no conjunto, no estudo filosófico, propõe esta argumentação e esta investigação por uma construção de múltiplos aspectos diante desta formulação desta identidade, podemos dizer assim, de uma identidade própria da marca com aquilo que ela pode estar oferecendo, ou melhor, está oferecendo para o seu público-alvo. Então, toda esta narrativa, todo este modelo, este exemplo, circula de vários modos, de várias potencialidades que visualiza, então, esta atitude de admiração, como eu dizia no início, né? Proposto pelo conhecimento da filosofia sobre o espanto. E nesta realidade, transfigura-se de tantas outros padrões, podemos dizer assim, de padrões estéticos, morais e tantos outros elementos que podemos aqui avaliar como o conceito ético, por exemplo. Desta forma, caro ouvinte, tudo o que é critério de imaginação, de abstração e de conhecimento de toda esta ação sobre a filosofia, podemos aqui argumentá-las que possam, na verdade, obter, melhor dizendo, este conhecimento prévio. Portanto, aqui, somente para darmos esta funcionalidade sobre a filosofia tem o poder de auxiliar nas estratégias de marketing de diferentes formas, né? Tem vários outros conceitos que eu posso aqui apresentar, mas este especificamente quero que apresentar nesses três elementos, dessas três áreas, servindo de exemplo para compor, pois suas vertentes complementam para analisar, questionar e compreender os valores, as necessidades e os desejos dos consumidores. Além disso, a filosofia pode ajudar a desenvolver uma visão crítica e ética, né? Como aqui só salientando, sobre o papel do marketing na sociedade, bem como criar campanhas mais originais, criativas e persuasivas. Saliento isso porque é um exercício próprio do talento do filósofo, né? Daquele que argumenta, aquele que pensa por si próprio e também faz com que o uso livre e pessoal, né, numa visão kantiana de Immanuel Kant, para servir de elementos que possam dar razão à sua proposição diante do ato de argumentar e também trazer esta narração, dessas narrativas de posicionamentos que favoreçam, então, as estratégias de marketing para o mercado. Por isso, essas análises aqui apresentadas brevemente criam, então, um resultado de uma obra, né? Dentro de um conceito filosófico, a obra de tudo aquilo que é apresentada para um produto, um serviço que o marketing tem como pano de fundo e cria, então, esta perspectiva idealizadora de conceitos que veio, então, contribuir para mais e melhor ação de uma promoção de uma atividade proposta de uma publicidade, por exemplo, mas ao mesmo tempo criar essas campanhas vistas como uma consciência livre e também compartilhada de ideais e de ideias que compreendem, então, e estimulam este debate para as mais variadas abordagens filosóficas diante dessa necessidade que possa, então, contribuir para o desenvolvimento e estratégias de marketing, ok? Quem sabe uma outra hora ou em outro momento e outra participação aqui de um episódio, né, de um programa, possa complementar mais elementos focados, o que pode, então, utilizar a filosofia como estratégia de marketing no conjunto de suas ferramentas para a sua multiplicidade de ação em vista dos bons e também admirados produtos e serviços diante do mercado que está em disposição. Obrigado pela sua participação até aqui, um grande abraço e até a próxima.